Bem-vindo ao canal A Bíblia em Capítulos. Aqui você vai mergulhar nas Escrituras como nunca antes, capítulo por capítulo, revelando os detalhes que normalmente passam despercebidos, despertando sua fé, emoção e entendimento da poderosa jornada do povo de Deus. Imagine conhecer cada evento bíblico como se estivesse assistindo a uma série envolvente, com episódios que conectam a sua alma com o céu. No capítulo anterior, Moisés havia retornado ao Egito com Arão, seu irmão, para confrontar o trono mais poderoso da terra com uma simples, porém explosiva, mensagem: "Deixe o meu povo ir." O que parecia um pedido ousado se tornou o estopim de uma guerra espiritual que agora se aproxima de seu clímax. Prepare-se, porque agora o Egito começará a ver o poder de Deus em ação. A recusa de Faraó foi apenas o primeiro eco de uma tempestade que se aproximava. Após rejeitar a ordem de Deus, o soberano egípcio não apenas ignorou o pedido de libertação dos hebreus, mas respondeu com crueldade multiplicada. O povo foi forçado a produzir a mesma quantidade de tijolos, mas agora sem receber a palha necessária. Era uma punição com sabor de vingança, uma tentativa de quebrar o espírito dos israelitas e desacreditar Moisés. O ambiente no Egito tornou-se ainda mais sombrio. As ruas estavam impregnadas de gritos de cansaço e dor. Homens cambaleavam sob o peso dos fardos, mulheres choravam em silêncio e crianças olhavam sem esperança para um amanhã indistinto. O palácio, ao contrário, exalava arrogância e desprezo. Faraó, em seu trono dourado, ria-se da fraqueza de um povo escravizado e da suposta mensagem de um Deus que ele não conhecia. Como poderia um escravo desafiar um Deus egípcio? Moisés, abalado pela rejeição de Faraó e pelo sofrimento ainda maior do povo, se recolheu em silêncio. Ao lado de Arão, buscava o rosto de Deus, prostrado, quebrantado e inquieto. "Senhor, por que afliges este povo? Por que me enviaste?" Foram as palavras amargas que saíram de seus lábios. Era o clamor de um homem que acreditava, mas se via diante do impossível. Deus, porém, não havia se calado. Naquela atmosfera carregada, ele respondeu com autoridade e amor: "Agora verás o que hei de fazer a Faraó. Eu sou o Senhor." Que tipo de fé nasce quando tudo parece desmoronar? Você já sentiu que, mesmo fazendo o certo, tudo ficou pior? Já clamou e teve a impressão de que o céu estava em silêncio? Compartilhe sua experiência nos comentários. Esse é o momento em que muitos desistem. Mas é também quando Deus começa a agir de forma mais poderosa. O Senhor então revelou algo surpreendente a Moisés. Faraó não era um obstáculo fora do plano divino. Ele fazia parte dele. "Eu o levantei exatamente para isto, para mostrar em ti o meu poder." Aquela arrogância egípcia, o trono inflexível, o coração endurecido, tudo aquilo estava sob o controle absoluto de Deus. Cada rejeição seria uma plataforma para o sobrenatural. Moisés e Arão, agora fortalecidos por essa revelação, se levantam novamente. O medo ainda pairava no ar, mas a confiança em Deus os fazia andar com firmeza. A próxima visita ao palácio já não era um pedido, era um anúncio. Eles estavam prestes a declarar que o Deus dos hebreus se moveria com sinais e pragas. O tempo da paciência havia terminado. Agora, a glória de Deus começaria a se manifestar em plena luz do dia. O Egito não estava preparado. Naquele novo encontro com Faraó, Moisés e Arão mostraram o primeiro sinal. O cajado de Arão foi lançado ao chão e se transformou em uma serpente. Os magos egípcios tentaram imitar o sinal e também criaram serpentes com seus encantamentos. Mas a serpente de Arão devorou as demais. Um símbolo claro do domínio de Deus sobre os poderes deste mundo. Ainda assim, Faraó endureceu o coração. Mas aquilo era apenas o começo. Em seguida, veio o sinal que marcaria um divisor de águas. O rio Nilo, fonte de vida, comércio, agricultura e religião no Egito, foi transformado em sangue. A água, que antes saciava a sede,
Agora exalava a morte. Os peixes morreram, o cheiro tornou-se insuportável e os canais da cidade se tingiram de vermelho. Os egípcios corriam em pânico, cavando poços ao redor do rio na tentativa de encontrar água potável. Imagine a angústia de um povo vendo sua fonte de vida se tornar repentinamente uma maldição. E você, já passou por momentos em que aquilo que te sustentava foi tirado? Já viu uma fonte da sua vida se transformar em crise sem aviso prévio? Talvez essa parte da história esteja falando diretamente com você. Deus, às vezes, remove o que achamos intocável para mostrar que somente Ele é a verdadeira fonte. O Nilo era considerado sagrado no Egito, mas agora o povo começava a perceber que um poder muito maior estava em ação. Ainda assim, os magos egípcios replicaram a transformação da água em sangue, provando que conseguiam copiar, mas não restaurar. Eles podiam imitar o sinal, mas não curar o caos. Isso não impediu Faraó de continuar endurecido, mesmo vendo o povo em desespero. Moisés e Arão sabiam. O juízo havia começado, e aquela era apenas a primeira de muitas manifestações. A cena era desoladora. O rio Nilo, outrora símbolo de prosperidade, agora exalava morte. O líquido vermelho escorria pelos canais e tanques das casas egípcias, tingindo não apenas a água, mas também a esperança de um povo que se julgava intocável. O cheiro pútrido dominava o ar. As mulheres que vinham buscar água gritavam em pavor. Os agricultores se ajoelhavam impotentes ao ver seus campos sem irrigação. E os sacerdotes de Ra e Osíris olhavam para o céu com medo, pela primeira vez, sem resposta. A praga da água transformada em sangue não foi apenas um castigo físico, mas um golpe direto na estrutura espiritual do Egito. Os deuses fluviais, emudecidos diante da voz do Deus dos hebreus, já não podiam proteger seus devotos. E o silêncio ensurdecedor de Faraó só aumentava o pânico que tomava conta das aldeias e cidades ao redor do rio. Enquanto o caos se alastrava, Moisés e Arão voltaram a seus lugares de oração. Eles não estavam triunfantes, mas em reverência. Sabiam que o que havia começado era apenas o princípio. O sofrimento do Egito era real, mas também era um alerta para a libertação do povo escolhido. Era o início de uma guerra entre o céu e a terra, entre a justiça divina e a obstinação humana. Cada praga não seria apenas uma demonstração de poder, mas uma revelação. Deus estava desmascarando os ídolos e mostrando que somente Ele era Senhor. Você já parou para pensar quantas vezes o Senhor permitiu que certas estruturas na sua vida ruíssem, não para te destruir, mas para te libertar? Comente aqui, qual foi a sua água transformada em sangue? O que você perdeu, mas que te fez enxergar a presença de Deus de forma mais nítida? Nos bastidores do palácio, Faraó se via encurralado por uma verdade incômoda. Seus magos haviam imitado o sinal, mas não podiam desfazer o estrago. Eles podiam replicar a aparência, mas não restaurar a essência. A diferença entre o poder de Deus e os encantamentos humanos começava a ficar evidente. Mas o orgulho é uma prisão sutil. Faraó não queria ceder. Ele endureceu o coração, negando-se a reconhecer o Deus que o desafiava. Sua decisão não era apenas política, era espiritual. Ele se colocava como rival do Senhor, julgando-se divino acima da vontade do Criador. Mas cada negação só adiantava o relógio da justiça. Moisés e Arão entenderam isso. Eles sabiam que o plano de Deus não seria impedido. O relógio profético estava em contagem regressiva. As pragas seguintes não seriam apenas avisos, seriam julgamentos. E então, após 7 dias de águas corrompidas, o Egito ainda não havia se curvado. O povo, cansado e sedento, começava a temer que algo pior estivesse por vir. Os mais sensíveis entre os egípcios já murmuravam que havia algo além da natureza em ação.
O céu estava diferente. As noites vinham com ventos estranhos. Os animais agitavam-se antes do pôr do sol. O clima, antes estável, parecia inquieto. O Egito, que sempre controlou tudo, clima, colheita, escravos, agora sentia que perdia o controle. E era exatamente isso que Deus queria mostrar. O homem não está no comando. O próprio Faraó, com todos os seus exércitos e pirâmides, estava impotente diante do Deus que falava através de Moisés. Nesse intervalo entre as pragas, havia uma tensão no ar, como um fio prestes a se romper. Moisés caminhava pelas aldeias hebraicas e via o povo dividido entre o medo e a fé. Alguns ainda murmuravam contra ele, lembrando do sofrimento causado por sua chegada. Outros começavam a perceber que o Deus dos seus antepassados finalmente se manifestava. Arão tentava consolar as famílias, enquanto preparava o povo para o que ainda viria. Os mais velhos contavam histórias de José e do pacto com Abraão. Um sentimento de expectativa tomava forma. Algo estava mudando, algo que o Egito jamais poderia imaginar. As pragas não eram apenas castigos, eram etapas de um resgate. Você já viveu um processo de libertação que começou com dor, mas te levou a um novo nível de fé? Conte sua história em comentários. Sua experiência pode encorajar outras pessoas. A guerra espiritual estava declarada. A terra do Egito começava a sangrar, não por espadas, mas pela palavra de Deus. As estruturas milenares, os deuses ancestrais, os rituais diários, tudo isso começava a tremer diante da autoridade de um Deus que não podia ser manipulado. O nome de Javé, antes esquecido por muitos, agora circulava entre os egípcios com temor. Quem é esse Deus dos hebreus? Perguntavam-se. A resposta viria nas próximas pragas. Mas já estava claro. Algo sobrenatural havia sido liberado, e ninguém mais poderia fingir que era coincidência. Faraó havia sido avisado, mas escolheu resistir. E a cada novo sinal, o preço de sua teimosia aumentaria. Moisés e Arão sabiam que o que estavam vivendo era apenas o começo, um prólogo do poder de Deus que logo se revelaria com toda a intensidade. Os dias seguintes ao primeiro sinal foram marcados por um clima de crescente inquietação. O Egito, tão acostumado à previsibilidade de suas estações, começava a experimentar o imprevisível. O silêncio de Faraó diante do Nilo ensanguentado ecoava nas paredes do palácio. Seu orgulho ainda o impedia de se curvar, mas até seus conselheiros mais próximos começavam a desconfiar que algo além da magia estava em curso. Moisés e Arão sabiam que o tempo entre os sinais era proposital. Servia para dar ao povo e ao rei uma chance de arrependimento. Era como se Deus estivesse dizendo: veja o que posso fazer, agora escolha. No entanto, o coração de Faraó se fechava ainda mais. O que acontece quando Deus fala e o homem se recusa a ouvir? Muitos hebreus, mesmo sofrendo, já percebiam que estavam vivendo um tempo profético. Havia sussurros entre os mais antigos. As promessas de nossos pais estão se cumprindo. As crianças perguntavam aos pais sobre quem era esse Deus que agora enfrentava os deuses. Do Egito, as famílias se reuniam à noite em oração com esperança cautelosa. Moisés e Arão continuavam sendo alvos de críticas, mas agora também recebiam olhares de reverência. Eles haviam desafiado Faraó e não tinham sido mortos. Tinham anunciado um sinal e ele havia se cumprido. Isso era suficiente para reacender uma chama antiga. A memória do Deus de Abraão, Isaque e Jacó estava voltando à consciência do povo. E quando um povo volta a lembrar quem é o seu Deus, a libertação está mais próxima do que nunca. Enquanto isso, no palácio de Faraó, o clima também mudava. Os magos já não demonstravam tanta confiança. Eles haviam imitado o sangue no Nilo, sim, mas o que isso adiantou? O povo não queria réplica, queria solução. A duplicação do problema não era ajuda, era farsa. Os egípcios cavavam poços em desespero, mas nem sempre encontravam água limpa.
As plantações começaram a murchar, e à medida que os dias passavam, os corações dos egípcios se enchiam de temor. Os deuses de pedra, ouro e madeira estavam calados. Os sacerdotes estavam confusos, e nesse ambiente de incerteza, uma nova mensagem de Moisés e Arão ecoou nos corredores do palácio. Deixe o povo de Deus ir, ou a próxima praga virá. Era mais do que uma ameaça, era um decreto celestial. O céu estava em movimento, a tensão entre o céu e a terra aumentava. Era como se o mundo espiritual estivesse vibrando, prestes a se manifestar de forma ainda mais visível. E no meio dessa guerra invisível, Deus reafirmou a Moisés: Faraó não vos ouvirá para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Que tipo de fé é necessária para continuar em obediência, mesmo sabendo que a resposta será negativa? Você já teve que seguir em frente mesmo sabendo que encontraria resistência? Já ouviu um não da vida, mas continuou dizendo sim a Deus? Comente sua experiência, porque essa é uma fé que transforma. É a fé de Moisés. É a fé que confia mesmo quando o milagre ainda não chegou. E então, diante da nova rejeição de Faraó, Deus liberou mais um sinal. Desta vez, o rio voltou ao seu curso normal, mas algo ainda mais perturbador se aproximava. No silêncio da noite, começaram a surgir movimentos estranhos nos campos. Da terra úmida e dos pântanos à beira do Nilo, centenas, depois milhares e logo milhões de rãs começaram a emergir. Elas invadiram tudo. Pularam pelos corredores do palácio, entraram nos fornos, camas, salas de jantar e até sobre os alimentos. Os templos foram tomados. Os sacerdotes gritavam. Em pânico, o Egito inteiro virou um palco de invasão viva. Era como se a criação estivesse se rebelando contra o rei que havia desafiado o Criador. O povo egípcio agora não apenas temia, ele suplicava. Faraó, pressionado, chamou Moisés e pela primeira vez reconheceu a autoridade do seu Deus. Pediu que orassem para que as rãs fossem embora e prometeu deixar o povo ir. Moisés, com calma, perguntou: "Quando quer que intercedamos?" E Faraó respondeu: "Amanhã." Um pedido curioso, pois ele poderia ter dito agora, mas talvez ainda tentasse manter o controle. Moisés orou. As rãs morreram e os egípcios passaram dias enterrando os montes de corpos em decomposição. O mau cheiro tomou conta das cidades. E, no entanto, assim que a situação aliviou, o coração de Faraó se endureceu novamente. Era como se, ao sentir o alívio, ele esquecesse o juízo. Você já conheceu alguém assim? Que clama a Deus na crise, mas o abandona na bonança? Já viveu isso? Compartilhe. Essa história nos mostra que o verdadeiro arrependimento não é temporário, é transformação. A dureza do coração de Faraó, após a praga das rãs, revelou algo profundo. Não se tratava apenas de orgulho, mas de rebelião espiritual. Ele conhecia agora o nome do Deus dos Hebreus, tinha visto seu poder, havia sentido a aflição de seu juízo, e mesmo assim recusava a obedecer. Isso é mais do que obstinação, é a recusa consciente diante da verdade. E essa recusa só aprofundava a fenda entre o céu e o trono egípcio. Deus, porém, não era surpreendido. Cada endurecimento de Faraó era parte de um plano maior. Cada praga revelava mais do caráter de Deus: justiça, paciência, soberania. Enquanto o rei tentava manter sua imagem diante do povo, o Deus invisível tornava-se inegavelmente presente. A terceira praga veio sem aviso. Do pó da terra, ao toque do cajado de Arão, surgiram piolhos que infestaram homens e animais. Desta vez, os magos egípcios não conseguiram imitar. Suas palavras foram claras: "Isto é o dedo de Deus." Um reconhecimento inédito. Os especialistas do ocultismo egípcio agora admitiam: o que estavam enfrentando era superior a qualquer feitiçaria, mais forte do que qualquer encantamento. Mas Faraó continuou endurecido. Essa praga, embora aparentemente simples, foi estratégica.
Ela afetou diretamente o corpo, a dignidade, a pureza cerimonial dos egípcios. Eles não podiam mais realizar seus rituais religiosos. Até os templos foram contaminados. Era como se Deus estivesse cortando a ligação entre eles e seus falsos deuses. O Egito estava sendo desnudado espiritualmente. E então veio o momento em que a distinção começou a ser feita de forma clara. A quarta praga, de enxames de moscas, invadiu toda a terra do Egito, exceto a região de Gósen, onde habitavam os hebreus. Imagine isso, um enxame mortal assolando as casas, palácios e templos egípcios, mas a terra dos escravos permanecendo intocada, serena. O contraste era gritante. Deus não apenas julgava o Egito, mas começava a mostrar sua aliança com Israel de forma visível. As pragas deixavam de ser apenas sinais de punição, eram agora marca de identidade. Deus estava separando seu povo. E diante dessa diferença tão clara, como o Faraó pôde continuar negando? Que tipo de cegueira espiritual é capaz de ignorar o evidente? Você já viu pessoas que, mesmo diante de milagres, ainda resistem à verdade? Já viveu isso em sua família, em sua casa? Deixe nos comentários. Vamos orar juntos por esses corações endurecidos. Mas o padrão se repetiu. Faraó novamente pediu intercessão. E mais uma vez. Assim que o alívio chegou, ele endureceu o coração. O ciclo da dor e da desobediência se repetia, revelando que, para alguns, nem mesmo os milagres mudam o coração. Era necessário mais, e Deus continuaria. A quinta praga, que caiu sobre os rebanhos egípcios, matou cavalos, bois, camelos, ovelhas, afetando diretamente a economia e a mobilidade do reino. E, de novo, nenhum animal do povo hebreu morreu. Um sinal visível e inegável. Deus não apenas castigava, ele protegia os seus. A sexta praga foi ainda mais direta. Feridas e úlceras brotaram nos corpos dos egípcios, inclusive nos magos, que não conseguiram sequer ficar em pé diante de Moisés. Agora, a dor não era apenas ao redor, ela era pessoal, intransferível. O corpo de Faraó ardia, mas seu coração permanecia gelado. A paciência de Deus estava chegando ao limite, e Moisés sabia disso. Ele olhava para os olhos de Faraó e já não via apenas um homem, via o palco de uma batalha espiritual que se estendia além do palácio. A resistência de Faraó era o grito de um mundo que tenta viver sem Deus, mas que um dia terá que se dobrar diante dele. E nesse momento crucial, Deus falou algo ainda mais profundo. Para isto te mantive de pé, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. O Egito, com toda sua glória, riquezas e deuses, estava sendo usado como cenário para que o nome do Senhor fosse exaltado. Moisés e Arão sabiam que estavam diante de algo muito maior que uma libertação. Estavam testemunhando a revelação pública do Deus Altíssimo. E assim, ao final deste capítulo, enquanto o Egito sangra e o povo geme, uma certeza toma forma. Deus está apenas começando. O céu ainda guarda sinais mais grandiosos. Faraó ainda endurecerá seu coração. Mas cada passo dessa história revela o braço forte do Senhor, que não falha, não recua e não esquece o seu povo. A libertação não virá por diplomacia, mas pela intervenção direta do Todo-Poderoso. E você, está pronto para ver o que Deus fará a seguir? O próximo capítulo trará o prenúncio de juízos ainda mais severos. A próxima praga se aproxima, e com ela, a separação entre quem reconhece a voz de Deus e quem a ignora ficará ainda mais evidente. Deus está apenas começando. Essa história nos ensina que o poder de Deus não pode ser ignorado. Ele age na dor, no silêncio e na glória. Ele espera arrependimento, mas também exerce juízo. Quando Deus decide se levantar, nem o trono mais poderoso pode impedi-lo. Que essa mensagem desperte em você temor, fé e reverência. E se você sente que sua vida tem sido um Egito, com durezas, perdas e conflitos, saiba,
Deus está preparando a libertação. Confie, persevere, o poder dele está em ação. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.